Porque desde ontem a gente mostrou bastante indignação aqui ao compartilhar o andamento, desdobramentos maiores com relação ao caso do Banco Master, o afastamento da suspeição do Dias Toffoli, com concordância de todos os ministros presentes na reunião que foi convocada de última hora, redistribuição desse caso, onde a relatoria passou a ser do André Mendonça, que durante o dia de hoje já se reuniu com alguns policiais federais responsáveis também por todo o trâmite, inquérito, investigação que corre. E a gente vai falar sobre esses problemas do Banco Master de uma forma muito mais ampla com a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, deputada que protocolou a PEC que prevê um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Tem também um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Dias Toffoli, mais um, porque a gente vai ver um total de 80 distribuídos por vários ministros, principalmente Alexandre de Moraes. Dias Toffoli até então tinha 10, agora acho que com esse a gente fala de 11. Deputada, boa noite, bem-vinda. São muitos assuntos. Como é que a senhora avalia realmente a possibilidade de passar e apreciar esse pedido de impeachment, seja por parte dos congressistas como um todo, realmente a gente ter uma efetividade, uma ação realmente concreta com essa iniciativa do pedido de impeachment? A gente fala com qual probabilidade disso ser apreciado, hein? Porque até agora 80 que não foram, não deram em nada. Seja muito bem-vinda mais uma vez, boa noite. Boa noite, Lene, boa noite, Felipe, um prazer participar com vocês aqui novamente. Olha, de uma maneira muito franca, nós temos vários problemas na nossa República e um deles é esse poder concentrado que presidentes das casas possuem de uma maneira geral, Porque a questão da pauta, de colocar em pauta, está sempre muito vinculada à figura do presidente. Então, esse pedido de impeachment, a probabilidade dela sair, a gente sabe que é pequena. O que vai determinar isso é pressão popular, sociedade civil mobilizada, porque é isso que muda a temperatura no Congresso. Porque há no Congresso, todos sabem, uma certa acomodação, é um jogo de interesse, então me ajuda daqui que eu ajudo dali, aquela arma da influência de persuasão, que fala muito de reciprocidade, então ninguém quer fazer nada contra alguém ou que possa fazer alguma coisa, porque no futuro depende, e a gente sabe também que boa parte do Congresso tem questões no Supremo Tribunal Federal, então assim, é muita bola dividida. Mas além disso, existe a questão do presidente, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, que eles também, por outro lado, eles fazem ali, eles mesmo, eu achei engraçado quando o Davi Alcolumbre, naquela época, que ele falou das 81 assinaturas, incluindo a dele, porque são 81 assinaturas, mesmo se tivesse 81, não colocaria, seja com Alexandre, seja CPI, seja CPMI. Então a gente vê um pouco que não é, na verdade, uma casa democrática, porque se todo esse poder está concentrado no presidente, mesmo que muitos parlamentares, a maioria assinem, a gente vê que a gente tem um problema para ser discutido. Então a chance efetiva desse impeachment do Toffoli avançar depende diretamente da sociedade civil, da sociedade organizada, para pressionar, porque internamente a tendência é abafar. E vou então ler uma nota que acaba de chegar para a gente, não sei se a senhora já tem conhecimento. A Federação União Progressista manifesta sua preocupação com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição. Por essa razão, neste momento é essencial nos atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo que ele fez e faz pelo país enquanto ministro no Supremo Tribunal Federal. A justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito às instituições. Atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da nação ou um poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático. A Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai mais uma vez prevalecer. Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Deputada, é o que a senhora diz, vai ter trabalho no Congresso. Eu estou assustado com essa nota que eu acabei de ler, sabe por quê? Porque desconsidera, rasga o trabalho da Polícia Federal. 200 páginas. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal,
Ele não é motoboy, ele não é estafeta, ele não é guri de recado da Polícia Federal. E tem sistema eletrônico entre a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Mas Andrei Rodrigues se deu o trabalho de sair da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e ir ao gabinete de Edson Fachin pela gravidade que ele entendia daquelas 200 páginas. E agora, Federação União Progressista diz o seguinte, olha, o Toffoli é o cara e o trabalho da Polícia Federal deixa assim. Antes de passar a palavra para a deputada, solidariedade também. O Paulinho da Força acaba de compartilhar a nota também seguindo o entendimento do União Progressistas na defesa do Toffoli, viu, deputada? Uhum. Assim, gente, falando... primeiro que eu estou chocada com... Eu acho inadmissível chamar brasileiro de trouxa, né? Principalmente porque a gente está falando de dois partidos que, inclusive, estão no meio desse bolo todo, e todo mundo sabe, é público notório, essas acusações que teve, não só do piloto do avião, que falou que levou mala de dinheiro para um, daí foi na casa do outro, e foi todo mundo para o resort do Toffoli. Então, a gente percebe que é uma lambança e acha que todo mundo realmente não pensa, que todo brasileiro é trouxa. Então é um escândalo, uma coisa escancarada, onde um está defendendo o outro. Então, com certeza, eles devem estar cheios de problemas para resolver. E agora vamos morrer de mão dada, mas a gente morre de mão dada. Está muito assim, é muito descarado. E, na minha visão, assim, espírito republicano é zero quando alguém coloca uma nota, até porque a Polícia Federal... indicou que existem diversas conversas dos presidentes de partido do Kuvorkaro. A gente tem que também entender que o ministro Dias Toffoli, ele não tem mais condição de ser ministro do STF. Então, ali eles podem ter feito aquele corporativismo, ter mantido lá, não ter falado de suspeição, né? Faz de conta que deu tudo certo, mas daí agora tem essas gravações que vão revelar muita coisa, mas a gente tem que entender uma coisa clara, não tem a menor condição, né? Já tem negociação, porque afinal de contas a vaga é do Lula, né? Ele quer a vaga de volta. Então, e ver um partido político com tantos parlamentares, inclusive parlamentares, tem parlamentário sério na União Brasil, no Progressista, ver essa nota, se eu fosse desse partido, eu acho que eu me desfiliava hoje, porque é vergonhoso defender o que é indefensável, defender o que tem muita e muita prova. Então, é lamentável. E a gente está falando de prova da Polícia Federal. Aqui não é narrativa política, não. Aqui é fato. Tem prova, tem dado, tem testemunha, tem dinheiro, tem resort, tem viagem em jatinho, tem negociatas. Então, isso é muito claro. Precisa ser investigado? Precisa esclarecer? Precisa. Mas essa história a gente está falando, e a gente está falando também, gente, de um ministro que a gente já viu tudo que aconteceu, né? Liberou um monte de bandido, anulou um monte de condenação de pessoas que confessaram que tinha malas e malas de dinheiro. Então, eu acho que existe uma questão que a gente precisa se conscientizar, que o Supremo Tribunal Federal, para a gente, precisa representar justiça, credibilidade, acima de qualquer coisa, imparcialidade. Não estou beneficiando o meu umbigo, não há conflito de interesse. E, infelizmente, alguns ministros do Supremo não seguem nenhum desses requisitos. Então, a sociedade vai ter que tomar partido. E me envergonha muito, muito, muito ver esses partidos saindo em defesa desesperada de Dias Toffoli, até porque foram citados, os presidentes desses partidos foram citados em denúncias. Deputada, a Lene tem uma pergunta, mas eu só vou fazer a frase do Barão de Itararé. Da onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada. Lene. Deputada, é que me pintou uma curiosidade, eu fui buscar aqui o número de deputados e senadores de cada um desses três partidos que agora manifestaram, então, solidariedade ao Dias Toffoli, né? Então, só para a gente ter uma ideia, nosso telespectador também, do total da Câmara dos Deputados, são 513 cadeiras, União Brasil tem 59 deputados, Progressistas 47 deputados, Solidariedade 7 deputados. Lembrando que a União Brasil e Progressistas nesse processo de federação somam, portanto, 109 deputados. Olhando para o Senado, 81 cadeiras no total. União Brasil preenche 12, Progressistas 8, Solidariedade 2 senadores.
A federação leva a União Brasil Progressistas a 15 senadores. Ou seja, eu falo desses números e da representação que cada sigla tem dentro, né, do Congresso, dentro do Legislativo, para te ouvir como também uma deputada, como um ente que faz parte ali do Legislativo, para a gente ampliar. Como é que o Legislativo, nessa condição de possível fragmentação de opinião, colocação, postura, pode se equilibrar ou desequilibrar no sistema de freios e contrapesos, principalmente quando a gente fala desses processos de impeachment que cabe ao Senado toda a avaliação. Há uma fragmentação, na sua opinião, interna, institucional do Legislativo, a ponto de enfraquecê-lo e impedir que justamente o que a gente conversou aqui no início, os pedidos de impeachment avancem, realmente o equilíbrio e a função própria do Legislativo aconteça? Qual é o entendimento do sistema de freios e contrapesos nesse sentido? Olha, eu acho... Primeiro eu vou começar falando como legislativo, certo? Então, se a gente está falando de um legislativo, Casa do Povo, na minha visão, o único freio que existe é pressão popular, é mobilização. Porque o que acontece muitas vezes, eu acho que é importante falar isso. Às vezes, e aí a gente tem um chamado aqui para a sociedade, porque muitos votam, não acompanham, não cobram, e se um parlamentar não se sente questionado, indagado, ele fica muito solto para fazer o que quer. A gente sabe que, além de todas as ditaduras, a gente fala muito de ditadura do judiciário, mas existe uma ditadura no legislativo hoje, que eu falo bastante sobre ela. Primeiro, que muitos parlamentares parece que esquece quem os elegeu, e estou falando de parlamentares que tiveram centenas, muitas assim, dos 100, 200, 300 mil votos nas costas, que muitas vezes ficam ali movido à emenda, vota qualquer coisa que não é justamente pensando no país, mas nas emendas que vai receber, no fundo que vai receber. E aí tem uma outra crítica. Existe a crítica do poder exagerado, tanto do financeiro, que os donos de partido têm hoje, dos líderes partidários, de definir quem recebe o quê e como recebe, tanto na destinação de emendas, como também na destinação de fundo para fazer campanha. Então, muitos parlamentares se anulam. Então, eu acho que existe uma questão importante aqui, que a gente precisa trazer, que é o fato do presidente do União Brasil e o presidente do Progressistas, a federação, seja Antônio Rueda, seja o Ciro Nogueira, o senador, não invalida o mandato que cada parlamentar tem e o compromisso que ele tem com seus eleitores, né? Eu sou deputada de São Paulo, eu fui eleita, tenho muitos eleitores, inclusive os que não votaram em mim, mas os que votaram para completar a legenda. A gente tem responsabilidade. Então, votar porque o presidente do partido mandou, desculpa. Eu acho que a gente tem que colocar assim, o cabeça no travesseiro. Eu acho que tem muitos parlamentares aí que se recusariam a seguir essa onda de defender o que é indefensável, na minha visão. Bom, deputada, vamos lá. Na prática, o que pode ser feito é carnaval. Esse assunto, quarta-feira de cinzas, vai estar no Congresso, fica só para outra semana, porque, afinal de contas, a gente sabe como é que funciona o Brasil, deputada. Eu acho que a deputada... A senhora ouviu? Oi, você pode repetir? Não, eu acho que travou aqui. Estamos entrando no carnaval. Semana que vem... Tudo recomeça mais ou menos na quarta-feira, que já é uma quarta-feira chamada de cinzas. Temos quinta e sexta. Como é que vai ser esse calendário aí? Na verdade, não existe calendário. O calendário, pelo menos o meu calendário, assim, essa semana, a semana que entra, semana passada, eu acho que a situação no Congresso vocês devem ter acompanhado. A semana passada não teve nada no Senado, por exemplo. Porque a gente está num momento tão sombrio da República que muitas vezes evita ter sessão para evitar constrangimento, evitar pedido, evitar falas de parlamentares, evitar ações diretas e cobranças. A semana que vem é uma semana curta, então Brasília retorna na outra segunda-feira. Agora, deputada, ontem ainda alguns juristas já começaram a comentar sobre como a decisão interna dos próprios entes do judiciário, né, da corte, isentaram a PGR de se manifestar e, quem sabe, sair mal na fita.
Qual é o seu olhar também como Poder Legislativo a respeito desse não pronunciamento da PGR, dessa decisão interna da Corte? Porque eu mesma, particularmente falando, fiquei boquiaberta quando a suspeição foi afastada do nome do Toffoli, só foi redistribuído, nada vai ser anulado do que ele fez até agora, nas mãos do André Mendonça só vai seguir de onde parou. É algo realmente absurdo em termos desse escândalo do Massa e todo o envolvimento com o ministro da Corte. E aí, PGR não se manifestou, decisão ficou interna? Olha, eu acho realmente lamentável que PGR, Paulo Goneu, Procurador-Geral da República, tem se omitido em questões importantíssimas. Estou falando isso até porque, pessoalmente, assim, falando, entramos lá pedindo, fizemos uma representação para o PGR, discutindo suspeição de Toffoli, e ele arquivou. Então, assim, a questão toda é, as instituições não estão cumprindo seus papéis, não estão. Estou falando de várias instituições, até porque vocês sabem, faço parte da CPMI do INSS, e o que eu mais vejo é sentar servidores ali, pessoas que poderiam ter feito diferença, ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa, e se omitiram também. Não era minha função, não era isso. Então, eu acho que em relação à questão da Procuradoria Geral da União, é complicadíssimo você ver essa omissão. É complicadíssimo, não sei se é omissão, eu não sei se é subserviência, eu não sei se algum daqueles ministros tem um poder exagerado em cima do PGR, porque ele tem se omitido. E a questão, assim, não anular foi bom para não anular o processo. Eu acho que o André Mendonça, o ministro, pode corrigir vários erros do ministro Dias Toffoli, porque quando você vê um ministro que põe tudo em sigilo, tira a prova, manda para o gabinete dele, começa a entrar e fazer barbaridade, barbarizando numa coisa que a única coisa que ele deveria buscar é transparência. A gente vê que isso não acontece. Então, e mesmo essa reunião de ministro do STF, eu tenho ouvido também, conversado com muita gente, que transparência é essa? Uma reuniãozinha que fizeram os ministros ali, fechados, né, para limpar a barra, para manter a imagem do Supremo, para resguardar o Toffoli. Assim, é tudo, na minha visão, é tudo muito, muito obscuro. Na minha visão, tem várias maneiras de fazer isso. E ficaram ali num corporativismo velado, preservando a imagem da instituição, mas eu ficaria muito feliz como cidadã brasileira se eles simplesmente tivessem feito a coisa certa, se o PGR tivesse cumprido o papel dele, se cada um cumprisse o seu papel, não ia ser essa coisa que a gente tem, assim, barbaridades nos três poderes, e é um conluio do mal que não deixa a verdade aparecer, que não quer instalar a CPMI do Banco Master, que quer abafar do INSS e não quer prorrogar. A gente percebe que é um jogo de interesse muito ruim, muito nocivo para o país, e que a alta cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário tentam acobertar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lutar contra, e o povo brasileiro tem que se conscientizar que quem está ali deveria servir. Quem está ali tem obrigação de transparência, tem obrigação de decência, tem obrigação de um monte de coisa, e não é isso que a gente está vendo. Adriana Ventura, muito obrigada, deputada, pela participação aqui conosco no Segunda Edição. Ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigada, Lene, Felipe, um abraço a todos vocês. Sucesso na missão.